E para este treinamento nós precisaremos então de uma nova planilha com dados fictícios para realizar então a aplicação dessas funções. Minha sugestão é que você crie, pelo menos neste treinamento, esta planilha comigo, do zero, ok? Até para treinar recursos que foram vistos nos treinamentos anteriores, como digitação, correção, formatação de dados mais comuns. Especificamente aqui usaremos a formatação de número com ajustes de casas decimais, além de recursos de mesclagem, alinhamento, borda. Então, muitos dos recursos que você viu, talvez pela primeira vez nos treinamentos anteriores, eu vou abordar aqui novamente, do zero, ok? Claro que de uma maneira um pouco mais rápida, sem detalhes, né? Antes de entrar nas funções que realizarão os cálculos, né, necessários para essa planilha. Então, minha sugestão é que você faça comigo, ok? Embora aqui nos materiais do treinamento a planilha também estará à disposição, caso você prefira começar, né, a trabalhar com as funções diretamente em cima de uma planilha já encaminhada. Tudo bem? Sendo assim, vou criar então um novo arquivo, uma nova pasta de trabalho em branco. Já vou salvar esse arquivo aqui na pasta documentos, né, como eu vinha fazendo em outros treinamentos. E vou seguir a sequência então. Será o arquivo número 5, com o nome de Escola do Rock. Ok? Então é este arquivo que você vai procurar aí nos materiais do treinamento, né? O arquivo versão inicial, para caso você queira já partir diretamente para as funções. Ok? Então, salvando o arquivo. E o contexto aqui para que você compreenda, essa planilha se trata então de uma escola fictícia, né, uma escola inspirada na escola do rock, né, famoso filme, que por sinal é um estilo de música que eu gosto bastante, e será o tema aqui dessa planilha. E o contexto essa escola ela tem um aluno famoso chamado Jack Black. Então repare que eu estou digitando as informações, o nome da planilha na linha número 1, coluna a palavra aluno na linha número 2, também na coluna A, e o nome do aluno na coluna B, na linha número 2, ok? Sem me preocupar nesse momento com formatação, com detalhes de tamanho, isso será feito daqui a pouquinho. Claro que os dados, né, em si, o nome, o contexto, se você quiser, mude à vontade, tá legal? E aí esse aluno nessa escola terá então uma lista de disciplinas que ele irá cursar, ou já cursou no caso, né? Então, disciplinas, também aqui na coluna A, e as disciplinas são História do Rock, então estou digitando sem me preocupar, né, com o tamanho aqui da palavra, já vi que ultrapassou os limites da coluna A, e você também. A próxima é técnicas de guitarra, seguido de bateria e ritmo, vocal e performance, baixo e groove, gerenciamento, né, da banda no caso, composição e letra. Ok? Agora sim eu vou fazer um pequeno ajuste em relação ao tamanho, então dando 2 cliques ali entre a coluna A e a coluna B, também entre a coluna B e C, e aí um pouquinho mais para baixo, na linha número 12, nós teremos total de faltas, maior média e menor média. Ok? Logicamente não temos dados ainda para isso, mas em breve, né, ao longo aí do treinamento, você terá dados que serão processados para gerar esses resultados. E aí voltando ali na coluna B e na linha número 3, logo abaixo do nome do aluno, vamos colocar primeiro trimestre. Ok? E aí uma dica, né, caso você não saiba, é que para colocar esse símbolo, né, para representar primeiro, segundo, terceiro, basta procurar no seu teclado pela tecla Alt+GR e aí pressionar a tecla com o símbolo correspondente. Normalmente esse símbolo está ali próximo da tecla Enter, do colchete, chaves, ok? Então é só pressionar a tecla Alt+GR, geralmente essa tecla fica do lado direito do botão de espaço,
mais a tecla com o símbolo desejado. E aí um espaço e a palavra trimestre. Ok? Opa, escrevi errado, né? E aí você deve lembrar que para corrigir é só dar 2 cliques em cima da célula e fazer a correção necessária. É trimestre. Acho que agora está correto. E aí eu vou precisar de 3 trimestres no contexto dessa planilha, então posso clicar aqui na primeira célula, mouse no canto e puxar para a direita para ter os outros 2. Usar a ferramenta preenchimento que você também aprendeu em um treinamento anterior a este. Bom, digitação geral feita, né? Ainda faltam alguns detalhezinhos além dos dados, mas uma dica adicional que vou aproveitar aqui para deixar registrado é que, além da digitação e correção manual, né, que vimos lá no início dos treinamentos da trilha e revimos agora há pouquinho, lembre-se que o Excel, por ser um programa do Office, ele também tem uma ferramenta de verificação ortográfica disponível ali em cima no menu chamado Revisão. Ok? E aí nós temos o Verificar Ortografia. Experimente ela, né? Vamos dar um clique aqui no Verificar Ortografia e ver se tem algum errinho aí que passou batido, né, que não percebemos. Então, vou clicar no Verificar Ortografia, uma janela vai surgir com as opções, e aí ele verificou aqui que eu tenho uma palavra, performance, que não consta no dicionário do Excel ou do Office. Portanto, ela está errada, né? Normalmente, ao surgir isso, ou é uma palavra desconhecida mesmo, pouco comum de acontecer, né? Ou é uma palavra, como é o caso aqui, que está errada. Eu esqueci de colocar a letra R ali no performance, ok? Então, nesse caso, eu vou dar um alterar, né, para que ele faça a correção. Olha lá, agora sim, ó, vocal e performance. Ele pergunta se eu quero continuar verificando a partir do início da planilha. Eu vou dar um sim, só para garantir. E a verificação ortográfica foi concluída, você está liberado, portanto não tem mais erros de digitação aqui. Vamos continuar então colocando mais algumas informações. Então, voltando aqui para a coluna do primeiro trimestre, nós vamos atribuir notas para cada disciplina, ok? E aí, nesse ponto, eu peço que você, se estiver fazendo a planilha comigo, né, desde o princípio, utilize exatamente os mesmos valores para que a gente possa depois comparar os resultados, tudo bem? Então, no caso aqui do primeiro trimestre, a nota será 7,06, de História do Rock, 5,38 de Técnicas de Guitarra, 6,69 de Bateria e Ritmo, 7,94 para Vocal e Performance, 9,06 para Baixo e Groove, Gerenciamento Jack Black foi mal, então 0 no primeiro trimestre, e Composição e Letra, nota 5 no primeiro trimestre também. Então, a maioria das notas ficaram com 2 casas decimais, as 2 últimas ficaram sem casas decimais. Posteriormente, nós vamos padronizar isso. Tá legal? Segundo trimestre, então, 5,75 para a História do Rock, 6,70 para Técnicas de Guitarra, e aí o 0 nesse caso foi omitido pelo Excel. A gente arruma isso daqui a pouquinho com as casas decimais, né? Bateria e ritmo, 7,25. Vocal e performance, 7,06. 4 para baixo e groove. Gerenciamento foi um pouquinho melhor, 3,25, mas ainda ruim. E finalizando com 7,63 para composição e letra. Terceiro trimestre, 4,5, História do Rock, 7, Técnicas de Guitarra, 7,88 para Bateria e Ritmo, 7,94 para Vocal e Performance, 9,06 para Baixo e Groove, continua mal em Gerenciamento, nota 4, e 8,69 a última nota de composição e letra. Bom, esses são os dados principais da planilha, são as notas que o Jack Black teve em cada disciplina, em cada um dos trimestres.
Vamos acrescentar aqui na coluna E, média final. É uma coluna que nós vamos calcular também daqui a pouquinho. E na coluna F, faltas. Ok? Então, em linhas gerais, a estrutura da planilha está pronta. Agora nós podemos ou começar a fazer as funções para realizar os cálculos, ou já fazer um pouquinho de formatação, pelo menos para melhorar, né, a apresentação geral dessa planilha. Ok? Normalmente eu faço primeiro os cálculos, né, os processamentos com funções ou com fórmulas, e depois faço a formatação. Mas como a ideia é aproveitar esse treinamento também para revisar, né, pelo menos de forma rápida, recursos de formatação, eu vou mudar um pouco essa abordagem e vou começar primeiro pela formatação. Tudo bem? Sendo assim, vamos então melhorar bastante a aparência dessa planilha. Então, para realizar a formatação, você deve se lembrar que boa parte das opções já aparecem aqui no página inicial, no grupo chamado fonte, além do alinhamento, não é mesmo? E tudo depende de uma boa seleção. Então eu vou começar aqui trocando o padrão de fonte da planilha inteira. Então peguei todas as linhas e colunas que têm algum tipo de informação. Vou trocar a fonte para uma opção chamada Calibre ou Calibre, ok? Que é uma fonte bem comum aí no Excel, né, e com uma aparência bem formal, bem interessante. Ok? Vou pegar aqui o Escola do Rock, selecionar da coluna A até a coluna F, que é onde a planilha termina, né? Coluna de faltas, e vou mesclar e centralizar, além de aproveitar para trocar a fonte. Dessa vez eu vou trabalhar com uma fonte chamada Impact, que está aqui na listinha em ordem alfabética. Vou deixar um tamanho um pouquinho maior, por volta de 16, ok? E colocar fundo escuro e texto na cor branca para dar um contraste, ok? As colunas, né, dados que são títulos, né, ou resultados, então, no caso de títulos, aluno, Jack Black, disciplinas, primeiro trimestre até faltas, então todo esse trechinho aqui que compõe linha 2 e 3, vou aproveitar para deixar em negrito. Jack Black, vou fazer uma mesclagem nas colunas B até a letra F, mas aqui eu quero apenas a mesclagem, não quero o alinhamento centralizado. Então, para isso, posso até mesmo utilizar aqui as opções de mesclagem e trocar para mesclar células, em vez de mesclar e centralizar. Dessa maneira, o Excel só mescla, mas não muda o alinhamento. Vou trocar a coloração do plano de fundo, colocando ali talvez um tom de lilás ou azul. Ok, acho que eu vou colocar um azul mais clarinho. A cor do texto vou manter. Aluno também vou usar a mesma coloração. Ok? Já na linha de disciplinas até a palavra faltas, vou trocar a coloração de fundo para um tom de cinza. Um cinza bem clarinho também. Aumentar um pouco o tamanho das colunas, pouca coisa. Então aqui para ganhar um tempo, vou pegar todas as colunas que compõem do primeiro até o faltas e esticar só um pouquinho, né, para garantir ali um tamanho igual para todas elas, ok? Sobre os alinhamentos, faltas, vou deixar alinhado à direita. Primeiro, segundo e terceiro trimestre e média final centralizados. Disciplinas, vou manter à esquerda, ok? Nome das disciplinas, negrito. Total de faltas, maior média e menor média, negrito também, além da coloração com tons de cinza, meio que relacionando isso com os principais títulos ali da planilha, ok? E para praticamente finalizar essa parte estética, vou selecionar todas as áreas que têm ou terão dados nessa planilha. Nesse caso, de escola do rock até composição e letra, mas também pegando faltas. Vou segurar o Ctrl aqui no meu teclado, ok? Assim eu consigo pegar esse trechinho aqui de baixo, né, que também faz parte da planilha. Então, estou segurando o Ctrl, agora vou clicar no total de faltas e selecionar até o menor média e também as 3 células ao lado, que é onde vão aparecer os resultados.
Portanto, para todo esse trecho selecionado, vou colocar borda, ok? Então, clicando na setinha ali em cima e escolhendo a opção todas as bordas. Caso você queira configurar o tipo de borda, espessura, cor, aí você pode entrar lá embaixo na opção mais bordas e fazer a configuração conforme aprendeu no treinamento sobre esse assunto. Aqui eu quero as bordas do tipo padrão, então vou pegar direto a opção todas as bordas. Muito bem, planilha praticamente formatada. A única coisa que falta agora é acertar as casas decimais. Isso vai acontecer para todas as notas e também para a coluna média final, ok? Também vai acontecer para as células de maior média e menor média. Portanto, os trechos que eu selecionei na planilha, atenção, foram esses em destaque aqui na caixinha vermelha. Todos esses trechos têm a ver com notas ou cálculo das notas, por isso que é importante criar uma padronização de casas decimais para eles. E a padronização aqui será de 2 casas decimais, ok? Então vou clicar aqui no botão aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais, dependendo do resultado, mas o importante é que fique padronizado em 2 casas, ok? Deu algum probleminha aqui na seleção, eu estou clicando nos botões e nada tem acontecido, né? Só está dando um som de alerta do Excel. Provavelmente foi alguma seleção errada que fiz, então clico fora, seleciono de novo todo esse intervalo de dados, segurando Ctrl para conseguir pegar aquelas 2 células abaixo, e aí vou tentar de novo. Bom, continua dando um problema, então vou tentar manualmente, selecionando então as notas e a coluna média. Agora sim consegui reduzir, vou clicar no botão aumentar casas decimais, aumentei para 2, maravilha, pegou direitinho aqui esse primeiro conjunto de dados. Vou tentar agora aquelas que faltaram, maior média e menor média. Vou definir ali, como não tem nenhuma informação digitada, aí o ideal para colocar certinho, né, tendo certeza que entrou as 2 casas decimais, é você clicar com o botão direito do mouse, formatar células, categoria número, ok? E aí sim, deixar lá como 2 casas decimais. Tudo bem? Feito isso então, formatação feita, revisada, né, com boa parte das técnicas que nós vimos no treinamento sobre esse assunto. Se você ainda tinha alguma dificuldade sobre isso, espero que tenha esclarecido com essa rápida revisão de formatação que fizemos nessa planilha. Tudo bem? E eu tinha dito que acabou a digitação dos dados, né, mas faltaram as faltas, não é mesmo? Vamos colocar aqui também agora. Então, 5 faltas de história do rock, 0 em técnicas de guitarra, 6 em bateria e ritmo, 2 em vocal e performance, 5 em baixo e groove, 10 nas aulas de gerenciamento e 3 nas aulas de composição e letra, ok? Tinha falado sobre o alinhamento à direita, né, ali para faltas, mas não gostei muito não, então vou selecionar novamente ali a parte de faltas. Posso usar o centralizar, né? E também tem uma opção adicional, né? Aproveitando para relembrar um detalhezinho de alinhamento, você deve se lembrar que também tem as opções de recuo, não é mesmo? Aumentar e reduzir recuo. Talvez fiquem legais aqui. Eu vou usar o aumentar recuo, ó. Ele afasta um pouquinho da direita para a esquerda, né? Como está alinhado à direita, e o diminuir recuo faz o contrário. Mas sinceramente também não gostei, então vou deixar centralizado mesmo, além de reduzir um pouco o tamanho da coluna, ok? Faça esses ajustes se você achar necessário. Bom, agora sim, com os dados completamente finalizados dentro da planilha, podemos nos concentrar na realização das operações usando as funções básicas do Excel. Começando então pela função soma, que é uma função que nós usaremos para calcular o total de faltas dessa planilha, ok? Você deve se recordar também de treinamentos anteriores que é possível realizar operações matemáticas facilmente no Excel através das fórmulas. Então, se fôssemos fazer da maneira que aprendemos, né, em um treinamento para isso, além de entrar aqui na célula B
12, é a célula que está ao lado da palavra da frase total de faltas, começaríamos com o sinal de igual, e aí seria necessário pegar cada falta indicada ali na coluna F. Então teria que pegar o 5, olha lá o endereço F4, mais o 0, olha lá o endereço F5, mais o 6 e assim por diante, ok? Como não tem tantas disciplinas, até não vai levar muito tempo fazer isso manualmente, né? Não precisa fazer, tá bom? Estou só demonstrando e relembrando como é que seria na maneira de fórmula, né? Mas a questão é que com a função soma fica muito mais simples de realizar esse processo, já que com a função nós vamos nos concentrar apenas em falar para o Excel onde começa a relação de valores, nesse caso no 5, né, que é a falta do História e do Rock, e onde termina a relação de valores, no caso ali no 3, que é a quantidade de faltas do composição e letra. Nós vamos indicar para o programa o que é conhecido como intervalo de células. Ok? Vamos ver na prática como isso funciona, então? Então, usando a função soma, o primeiro passo é você clicar onde deseja o resultado, né? Então, no nosso caso, segue sendo ali do lado da palavra total de faltas. Para qualquer função no Excel, o início também é com o sinal de igual, ok? E aí vem o nome da função. Nesse caso é a função soma. E aí repare que você vai começar a digitar o nome da função, então letra S, letra O, e o próprio programa já vai trazer uma lista de sugestões com o nome das funções iniciando com aquelas letras. Repare inclusive que tem um monte de função relacionada a somar alguma coisa, não é mesmo? Mas no nosso caso aqui é a primeira realmente, é a função soma, tá legal? E aí você pode continuar digitando até completar o nome, mas a minha sugestão aqui é que você clique 2 vezes em cima do nome da função ou pressione a tecla Tab. A tecla Tab ela aparece aí no seu teclado, geralmente do lado da letra Q, e é uma tecla com um símbolo mais ou menos parecido com esse aqui que eu estou desenhando. Então, ela tem uma setinha para cada lado, ok? Mais ou menos assim, né? Bem tosco o meu desenho, mas acho que deu para entender. Ela está ali do lado da letra Q, normalmente, tá legal? E aí por que fazer isso, né? Por que clicar 2 vezes no nome ou pressionar a tecla Tab? Veja só, o programa complementa para você o nome da função, ok? Deixa eu fazer até um pouquinho maior para você ver mais adequadamente. Então, quando eu começo a digitar o nome igual e começo a colocar lá SOMA, no momento que eu dou um Tab ou clico em cima do nome da função, o Excel complementa para você. Na verdade, ele coloca em letras maiúsculas, que não é algo obrigatório, ok? Funciona também com letras minúsculas o nome da função. E ele coloca o abre parênteses, que é algo essencial em qualquer função do programa. O abre parênteses é justamente para indicar uma lista de valores ou uma lista de endereços ou um intervalo de valores, como será o nosso caso aqui, que a função usará para realizar o cálculo. Tanto é que até tem uma dica ali que o programa te dá, ó, que é ele está esperando por um número, um segundo número, não é mesmo? Separados por ponto e vírgula, quando são números em lugares diferentes. Então, por exemplo, se eu tivesse um valor aqui, né, ponto e vírgula, outro aqui, ponto e vírgula, outro aqui, então cada valor eu vou separando por ponto e vírgula. Como no nosso caso os valores estão muito próximos, estão ali na coluna F, né? Então nesse caso não entra o ponto e vírgula, você pode simplesmente clicar no primeiro valor e ir selecionando até chegar no último valor. Então no nosso caso vai do 5 até o 3. E aí olha só o que o Excel fez para você na função. Ele colocou que a soma será feita de F4 até F10. Esse 2 pontos aqui entre os dois endereços, nós entendemos ele como a palavra até. Portanto, soma de F4 até F10. Ok? Finalizado, você fecha parênteses, cria esse hábito, ok? Principalmente se você pretende trabalhar com
funções dentro de outras funções, que é um uso um pouco mais avançado do programa, mas é um uso comum durante o seu trabalho com o programa ao longo do tempo. Portanto, crie esse hábito de sempre fechar os parênteses. Tá legal? Aproveita para dar uma revisadinha, né, se pegou o intervalo corretamente. E aí, estando tudo ok, parênteses fechado, pressiona o Enter e a função realiza o cálculo para você. Ok? Vou fazer mais uma vez só para reforçar, dessa vez deixando um pouco menor para a gente ver as duas áreas claramente. Então, delete igual, começa a digitar o nome da função soma, tab para complementar, seleciono os valores que eu quero calcular, então clico no 5 e seleciono até o número 3. Lembre-se de clicar sempre no meio da célula, ok? E aí fecha parênteses e pressiono Enter para finalizar, ok? Vamos fazer um teste só para ver se está funcionando direitinho. Lá em técnicas de guitarra, o Jack Black teve nenhuma falta, na verdade, né? Errei, na verdade ele teve 2 faltas. Então troca de 0 para 2, dá um Enter e olha lá o resultado. 33 faltas. Tá legal? Se for necessário fazer alguma correção nessa função ou conferir os endereços dela, basta clicar 2 vezes em cima do resultado que você vai conseguir ver os detalhes da função. Ok? Então, função soma, super simples de fazer. Se você já conhece outros métodos para criar esta função, como por exemplo usar uma opção chamada autossoma, que o Excel possui, né? Inclusive dá acesso a algumas outras, não tem problema, pode seguir utilizando essa forma, mas aqui nos treinamentos de Excel, todas as funções eu sempre escrevo elas do zero, até para reforçar esses detalhes sobre parâmetros, parênteses, portanto é assim que eu vou seguir fazendo, tudo bem? Bom, é isso, vamos partir para a próxima função. E a próxima função é a função média, que nós vamos aplicar aqui nas notas de todos os trimestres, para cada disciplina. Então, dentro da célula número, ou melhor, número não, referência E4, logo abaixo da palavra média final, igual palavra média, que é o nome da função, e aí vale aquela mesma dica da função soma, começa a digitar, fica de olho nas sugestões que o programa vai dar para você na listinha. Quando aparecer o nome correto, pressiona o Tab ou clica 2 vezes no nome da função, ok? Um detalhezinho adicional é que a função média, a palavra média tem acento, portanto coloque também. Caso contrário, vai aparecer outra função, como é o caso de med, membro, né? Membro classificado no caso. O ideal aqui é com acento para que a gente tenha acesso a todas as funções começando com a palavra média, como é o caso do média, média geométrica, interna e outras mais. Nesse caso é o média mesmo, portanto selecione a função pressionando Tab ou clicando 2 vezes e aí pegue as 3 notas do primeiro, segundo, terceiro trimestre de História do Rock. Fecha parênteses, dá uma rápida conferida se parece tudo ok, beleza? Caso algo esteja fora, né, do indicado, então cancela pressionando a tecla ESC no seu teclado. Ao fazer isso, você cancela a construção da função e aí pode recomeçar do zero. Como aqui está tudo ok, vou dar um Enter. E aí temos o resultado então da média das 3 notas do História do Rock. Como as próximas disciplinas vão precisar da mesma função para cada linha, nós podemos inclusive pegar aqui o resultado da média final, colocar o mouse no canto para utilizar a ferramenta preenchimento e clicar e puxar até o final. E aí a média agora foi aplicada para técnicas de guitarra, bateria e ritmo, e assim por diante para as outras disciplinas também, ok? Uma dica aqui também sobre a ferramenta preenchimento, até servindo como uma revisão, então deixa eu desfazer aqui o resultado, ó. Pressionei o Ctrl Z algumas vezes para voltar ao normal. Você também pode levar o mouse no cantinho daquela célula e clicar 2 vezes para que o Excel preencha para você o restante das células, tudo bem? Então, função média, tão simples de usar quanto a função soma, só que o propósito é diferente.
No caso da média, acontece primeiro uma soma dos valores, em seguida a divisão desses valores pela quantidade que foi somada. Então, nesse caso aqui, internamente o Excel pegou as três notas, somou elas e depois dividiu pela quantidade de 3. Isso deu então a conta, o resultado da média aritmética. Tudo bem? E agora que nós temos o resultado da média final, é possível descobrir qual é a maior média e qual é a menor média. Para isso, nós vamos trabalhar com mais duas funções bem simples, bem básicas do programa, que são as funções máximo e mínimo. Começando então pela máximo, ali na coluna B, na linha 13, ou seja, logo embaixo do resultado das faltas, nós vamos pressionar o sinal de igual, começar a digitar o nome da função com um acento no A, ok? Função máximo. Vale a mesma dica, pressione Tab ou clique duas vezes em cima do nome da função para complementar, e aí selecione todas as médias calculadas agora há pouco. Do 5,77 até lá embaixo no 7,11, fecha parênteses, dá uma rápida conferida se parece tudo ok. Caso contrário, cancele, pressione o ESC e recomece. Principalmente, fique atento ao nome da função. É necessário o acento, repetindo a você, é o erro mais comum, esquecer de colocar o acento no nome da função. Como aqui está tudo ok, vamos pressionar Enter. E aí a maior média é a média 765, que é a média do vocal e performance, ok? E para encerrarmos o trabalho com funções dessa planilha, vamos descobrir qual é a menor média, utilizando então a função mínimo, também com acento, fique atento a isso, ok? Acento aqui na primeira letra I. Pressionando Tab, dois cliques, para preencher o nome da função. Abriu parênteses, vamos selecionar as médias mais uma vez, além de fechar os parênteses. Estando tudo ok, pressiona Enter, e aí a menor média é 2,42, é a média ali do gerenciamento, ok? A maior média foi de vocal e performance, não é mesmo? E a menor média foi então a de gerenciamento com 2,42. Vamos fazer um teste só para ver se está tudo ok mesmo. Vamos pegar ali, por exemplo, na bateria e ritmo, que está com média 7,27 no momento, Vamos pegar a nota do primeiro trimestre e aumentar ela para 10. Então era 6,69, troca para a nota 10. Quando der Enter vai mudar a média final. Olha só, mudou a média final para 8,38, consequentemente aumentou também o valor ali detectado pela função máxima para 8,38. Vamos fazer o teste para menor média, então voltando aqui na técnicas de guitarra, ou melhor, história do rock, ok? Que tinha dado ali média final de 5,77. Vamos pegar a nota do segundo trimestre e zerar. Então, 0 no segundo trimestre do História da Internet, mudou a média final, baixou bastante, mas ainda não chegou naquele valor abaixo do 2,42, Portanto, não mudou nada aqui, no que a função mínimo vinha usando como referência. Vamos baixar a nota do terceiro trimestre, vamos baixar para 0 também, do História do Rock. E agora sim, então a História do Rock passou a ter a menor média, portanto a função mínimo trouxe o 2,35. Com isso, nossa planilha está finalizada. Nós fizemos a construção dela desde o princípio, aproveitando para relembrar alguns tópicos vistos em treinamentos anteriores, como a digitação, correção, além de recursos de formatação, alinhamento e formatos de dados também. A grande novidade foi a utilização de 4 funções básicas do Excel: função soma, utilizada ali no total de faltas, função média, utilizada na coluna média final, e funções máximo e mínimo utilizadas aqui no finalzinho da planilha, ok? Uma dica adicional antes de finalizarmos então esse treinamento é que se você quiser visualizar todas as funções ou fórmulas que uma planilha possui, você pode entrar no menu Fórmulas
e habilitar o botão Mostrar Fórmulas. Isso faz com que temporariamente o Excel esconda os resultados gerados através dessas fórmulas ou funções e mostre para você como que elas foram geradas. Portanto, ele traz as fórmulas e funções existentes naquelas células, né, que trabalhamos agora há pouco, ok? Fica a dica então, caso você tenha aí uma série de planilhas e queira visualizar os bastidores das fórmulas, funções que geraram resultados em suas planilhas, tudo bem? Para voltar ao normal, é só entrar de novo no menu Fórmulas e clicar mais uma vez no botão Mostrar Fórmulas. Bom, com isso, finalizamos, chegamos ao final então desse treinamento sobre funções básicas do Excel. Espero que tenha sido útil para você, principalmente aí também esses detalhes adicionais sobre a formatação, sobre os alinhamentos, que é sempre importante termos uma clara noção de como utilizá-los, né? E com as funções que você aprendeu então nesse treinamento, espero que o seu dia a dia dentro do programa também fique facilitado ao aplicá-las para várias finalidades. Tudo bem? Então é isso, obrigado, né? E até o próximo treinamento.